Olá! No Tirando de Letra de hoje, a gente vai falar com ninguém menos que Viviane Mosé. E me toca muito o coração porque você é um mulheraço. Você, para mim, é um exemplo de várias coisas que me são muito caras, Vivi. Bem-vinda. Muito obrigada, já começamos bem. Obrigada. Psicóloga, psicanalista, filósofa, poeta, mulher, mãe, Viviane Mosé, resumidamente. Como é que é para chegar na universidade hoje e falar para esse público jovem, hoje, agora, 2019? Tudo que eu fiz até hoje foi para chegar até aqui. Porque quando eu entrei na universidade, eu fiz vestibular com 16 anos. Com 17 eu estava na Universidade Federal do Espírito Santo. Então a minha história é com universidades federais. Eu sempre estudei em universidade federal, nunca estudei em universidade particular. Então, muito novinha, eu consegui quebrar essa barreira, porque antigamente não tinha Enem, não tinha cotas, né? Então, eu estudei em escolas particulares, mas com um sacrifício imenso do meu pai, porque nós morávamos no subúrbio. Então, era uma tortura pagar pré-vestibular pra gente, né? Então, foi uma luta passar. Desde o primeiro dia em que eu entrei naquela universidade, eu sabia que ali era o meu lugar, que aquilo era o meu destino, que aquele lugar era o melhor lugar que eu queria estar na vida. Então, o tempo que eu fiquei na universidade, foram 5 anos, 6 na verdade, porque eu atrasei um pouco, foi ali que eu aprendi tudo que eu sei na vida. Naqueles corredores, às vezes, mais do que na sala de aula. Nas festas, à noite, muitas vezes mais do que na sala de aula. Com meus professores no restaurante universitário, mais do que com esses mesmos professores, muitas vezes em sala de aula. Então, a universidade é um espaço de saber, de produção de conhecimento, mesmo quando estamos nos corredores, nas festas, né? Eu, por exemplo, fiz política estudantil a vida inteira. Eu fui a primeira presidente do Centro Acadêmico de Psicologia. Eu falava em assembleias para os estudantes, eu liderava movimentos políticos logo no início. E tudo isso foi fundamental para eu chegar até onde eu cheguei. Então, fazer política, as greves, a universidade tem muita greve, mas as greves fazem parte da nossa formação. A militância política é parte da formação. Então, quando eu hoje estou nesta universidade, na UNB, assim como estive há pouco tempo no Espírito Santo, em outras universidades, em Goiás, acabei de chegar da Universidade do Catalão, que é a Universidade de Goiás, e posso falar para essas pessoas, isso faz sentido para mim. Esse é o único sentido, é exatamente provocar na universidade aquilo que ela me deu, trazer algum retorno, porque eu sou fruto das universidades federais brasileiras, com muito orgulho. Essa inclusão do pensamento, essa coisa que você tem de contracorrente é muito nietzschiana. Sim. Quando que Nietzsche te mordeu? Você escolheu Nietzsche para si, você propaga de uma forma muito natural e ele escreve de uma maneira muito dura, né, Vivi? Você tornou isso muito acessível. Como é que foi esse encontro de vocês? Sim, Nietzsche e eu nos casamos muito novos. Eu era muito jovem ainda quando me casei com Nietzsche. Eu comecei a ler Nietzsche com 16 anos. 16 anos. Eu cresci com Nietzsche. Eu me tornei mulher com Nietzsche. Quando eu comecei a ler Nietzsche, eu não era uma mulher. Eu era uma menina, uma adolescente, quase uma criança. E eu fui crescendo e amadurecendo com o Nietzsche. Então eu tenho uma junção feliz. Eu tenho uma família que tem muito corpo. Meu pai vem de uma colônia italiana no Espírito Santo e eles sempre tiveram muito corpo, muita alegria, muito abraço, muito beijo, muito vinho, muita festa, né? A minha mãe mineira também tem muito isso, mas especialmente meu pai. Então eu venho de uma casa muito alegre, que afirma a vida e que transforma dificuldades em alegria. Quando Nietzsche chegou para mim, eu estava num momento muito difícil, poético, muito sofrido, que eu tinha uma sensibilidade poética exagerada, que teria sido facilmente encaminhada para um hospital psiquiátrico, para uma medicação. Bem Foucaultiano, né? Por sorte, a minha família não tinha grana para me arrumar um psicólogo naquela época, ou um psiquiatra. Mas eu sempre tive sensibilidade corporal muito grande. Então, naquele momento, ler Nietzsche salvou a minha vida. Então, como Nietzsche salvou a minha vida, por que ele salvou? Pela dureza do pensamento, né? Então, Nietzsche me jogou para o pior. Então, se eu consigo enfrentar o pior, que é a dor de existir,
que é enfrentar a existência, o desconhecido da morte e da vida, a provisoriedade da vida, a falta de controle que nos caracteriza na vida. Se você enfrenta isso, todo o resto é mais fácil. Porque cada vez que a gente chora a morte de um amor que perdeu, isso é uma dor honesta, não estou criticando, honestíssima e profunda, nós estamos chorando a morte em si. Então, quando a morte em si é algo que você elabora, você vai chorar a falta daquela pessoa, mas você não vai chorar a existência. Então, cada vez que a gente tem uma perda, a existência desaba, porque nós não enfrentamos a provisoriedade da vida, que está marcada em cada gesto nosso. Você que me fez entender o niilismo. E vai por aí, né? Sim. Quando a gente abarca essa outra compreensão da vida e o modo de lidar com o porvir, com o devir e com a morte, né, Vivi? Exatamente isso. E muito obrigada, porque se eu te ajudei, era tudo o que eu gostaria. E as pessoas falam isso para mim, eu fico muito feliz. Na verdade, o que eu faço é dar uma roupagem feminina para o Nietzsche. É feminino, porque o Nietzsche era crítico das mulheres, um crítico duro, mas ele criticava a mulher do seu tempo, que era uma mulher que, por não ter poder, e não tinha nenhum, né, porque ela estava oprimida, ela exercia o poder debaixo dos panos, porque quem é forte nunca é fraco. A mulher que é muito forte, potencialmente muito forte, mais forte que o homem, não há dúvida disso, os homens sabem isso, né? Os que são honestos, né? As mulheres têm muita força por causa da coisa da natureza, né? A gente é muito vinculada, o nosso corpo literalmente, né? Nosso órgão sexual, ele é para dentro, ele abre, quando o homem é mais reto, mais para fora. Então, o feminino é algo muito mais entranhado e por isso mais forte. Então o Nietzsche critica, na verdade, a mulher do seu tempo, que por não poder ter força para fora, porque era proibida, ela que se especializou nos jogos escusos de poder, porque ela sabe exercer poder de algum modo e acabou exercendo, né? Mas a vida, diz o Nietzsche, é feminina. A vida é feminina, é a palavra dele. Então o que ele mais valoriza é a vida, é essa coisa que todo dia existe, que a gente chama de vida, né? Então hoje, o que eu trago para as pessoas é, o Nietzsche veio para mim muito cedo, eu cresci com ele me fortaleceu, ele me tirou do sofrimento, me dando a arte, a poesia, a amplitude da vida, né? Então, como ele me fortaleceu, eu passo isso adiante. Como? Tentando facilitar um pensamento muito complexo, característico do final do século XIX, tornar isso palatável, especialmente feminino, né? Então eu tenho um jeito mais amoroso de lidar com a vida do que o Nietzsche, porque primeiro, eu tive uma vida mais bem-sucedida que a do Nietzsche, muito mais bem-sucedida no sentido humano. Eu tenho um filho, eu tenho amor, já fui casada mais de uma vez. Eu sou uma pessoa família, eu tenho Você dá afeto, né? Exatamente, eu lido bem com afeto, eu tenho troca afetiva com as pessoas. Eu consigo fazer isso que o Nietzsche não conseguia. Então eu torno isso mais palatável, mas eu tento ser o mais possível fiel ao pensamento dele, academicamente falando, né? Então eu não inventei um Nietzsche, não inventei. Eu tento ser muito fiel a ele, eu apenas tento traduzi-lo e simplificá-lo para os dias de hoje. Isso se confirma na tua poesia. Você é muito poesia, né? E os caminhos da poesia que levaram para Viviane Mosé, filósofa, no conhecimento e extensão que tem hoje. Sim. Fala um pouco dos caminhos da poesia na tua vida. Na verdade, eu comecei a escrever poemas antes de aprender a ler e escrever. Eu era muito pequenininha, eu fazia na cabeça os sonzinhos. Eu sempre gostei de falar com as mãozinhas. Então, é coisa de família que todo mundo comenta, sabe? Aquela coisa italiana tá aí também. Exatamente. Então, todo mundo lembra das minhas mãozinhas, do jeito que eu falava. Eu adorava falar as palavras inteiras. Aquela criança, sabe, que gosta de palavra. Então eu tinha essa coisa, eu cresci assim. E de verdade, não é brincadeira isso, eu tenho um perfil limítrofe. Eu navego entre limites muito facilmente. Então, eu poderia ser bipolar, eu poderia estar numa situação de bipolaridade, de excesso. Então, eu navego eu sou muito excessiva, exagerada. A poesia me salvou, a vida. Então, escrever poemas era onde eu colocava toda a minha impossibilidade de me encaixar no mundo, sabe? Foi muito difícil para mim estar no mundo. Todo impossível vira palavra para você, aí a solução das difícil, coisas. Muito difícil. Isso é muito filosófico, né? A vida foi muito difícil para mim. Não objetivamente, eu tenho uma boa família, não tenho tragédias na família, eu tenho um corpo saudável, não tenho esse problema.
A dificuldade da vida para mim foi um excesso de sensibilidade. Tudo era muito angustiante. E hoje que a gente vive com um índice de suicídio e depressão altíssimo, eu grito pelos cantos porque eu posso ajudar as pessoas. Eu tenho o que dizer para as pessoas que estão deprimidas querendo morrer. Eu tenho o que dizer. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que elas estão sentindo. Eu sei o que significa esse abismo. E é preciso ultrapassá-lo. Eu respeito quem não quer viver. Mas a gente tem que fazer de tudo para tornar essa transição possível, porque a vida vale a pena, vale muito a pena, com sofrimento, vale a pena viver. Então, acho que isso é fundamental no Nietzsche. A vida é um fenômeno, não é se encaixar na sociedade o problema. A gente quer se encaixar na sociedade, não. A gente tem que se afirmar no mundo, na natureza, na vida. Então, se eu só sou eu, só essa identidade, essa singularidade, então eu tenho que, com muita sedução e jeitinho, fazer com que a vida tenha um lugar para mim no mundo e não me encaixar no lugar do mundo, porque eu não me encaixo, a vida não vale a pena, não. Não acontece, né? Não, dessa forma nós não vai dois vamos acontecer. entrar numa conversa, eu e a vida, e eu não vou obrigar a vida, porque a vida é maior que eu, mas eu posso convidá-la para dançar. Isso é o Nietzsche, no final do Zaratustra. Mandar na vida você não pode, porque ela é muito maior que você. Então, viver é um gesto de obediência à grande vida. O que é a grande vida? As galáxias, né? O mundo que a gente não conhece, o infinito. E a vida, a natureza, a morte, a vida. Eu não posso conduzir a vida, eu não posso mandar na vida, mas eu posso seduzi-la, convidando ela para dançar. Quando alguém aceita dançar com você e você está conduzindo, você pode levar essa pessoa onde você quer, por meio da dança, do charme, da sedução, da arte, né? Então a gente pode conduzir a vida, desde que a gente seduza ela a nosso favor, ao invés de impor. O modo científico, racional e lógico é uma imposição, e é isso que está desabando na era da pós-verdade. Todo esse modelo de imposição do humano sobre a natureza, sobre si mesmo, essa ideia de eu que controla o corpo, essa ideia de ciência que controla a natureza, faliu na nossa cabeça. Que é o que o Nietzsche quer implodir, né? Desde sempre, por isso tão contemporâneo, Vivi. Por isso o teu livro tão atual. Como você está atual? O Nietzsche é atual. A minha sorte foi ter descoberto ele muito cedo. Eu tive sorte com a chegada dele na minha vida. Então, o Nietzsche veio na minha vida e me abriu. Então, eu cheguei nesse ponto muito mais pronta do que as outras pessoas que não estavam sem o Nietzsche, eu quero dizer. Da minha idade, eu tenho 55 anos. Eu cheguei aqui nesse momento desse contemporâneo que desaba, dizendo que bom que desaba. Tem que desabar. A gente só tem que se proteger. Porque o que o Nietzsche fez no final do século XIX foi dizer: por que não desmontamos o edifício conceitual cuja base, cujo eixo é a verdade, e a verdade é um modo de dominação? E agora que elas se implodiram todas, o que a gente faz? Exatamente, aí é que está. Porque ele dizia, vamos desmontar o edifício conceitual para que ele não desabe, porque ele vai desabar, porque a verdade é uma ficção. Pronto, construímos um modelo de ordenação horizontalizado, que é a internet, os grandes nichos de controle social que controlavam pela ideia de verdade desapareceram, tudo se relativizou, a Terra virou plana, né? A vacina é um mal, o Lula é o líder de uma organização criminosa, tudo isso se tornou completamente natural. Ninguém confere as provas, as questões. É a volta para a caverna, Vivi? A gente está no platonismo? Não, é a volta para a caverna, não. Quem me dera. O que nós estamos vivendo é a queda na nossa cabeça de uma estrutura que a gente construiu para não viver a vida. A civilização é uma capa que a gente construiu sobre a natureza para não se relacionar com a natureza. Porque natureza lembra você o tempo inteiro que você é ninguém. Você pode ser rico, poderoso, famoso, lindo, maravilhoso, ter milhões de curtidas na rede social, mas você pode ter um aneurisma e morrer imediatamente de morte súbita. Isso aconteceu com Steve Jobs, por exemplo. Gênio, não conseguiu ver os filhos crescerem. E ele coloca isso muito claro no livro, na autobiografia. Então, o que nós temos, quando a gente se relaciona com a natureza, a gente vê que estar bem no mundo civilizatório não quer dizer absolutamente nada. Que o nosso desafio é a vida e a morte, é a existência, como a gente lida com tudo isso. Então, o que o Nietzsche avaliou o que é niilismo? Niilismo é a ciência, é mais niilista do que a religião. As pessoas acham que o Nietzsche é um grande crítico da religião. Não, Nietzsche é um crítico da ciência. O que ele quer mostrar é que a ciência, a ideia de verdade científica é mais cruel do que o Deus, porque do Deus você se livra mudando de religião, mas da ciência ninguém se livra. Então, quando a ciência diz que esse tipo de característica que você tem na sua personalidade é uma doença,
Ninguém te livra disso, né? Enfim, nós temos hoje uma ciência que produz uma revolução na psicofarmacologia. As medicações psiquiátricas são perfeitas, são mesmo. Você não tem contraindicação, você não tem efeito colateral. Ela realmente faz o que ela manda. E nós nunca fomos tão incapazes de lidar com a angústia. Nós temos um índice de suicídio altíssimo, nós temos um índice de depressão altíssimo. Todos tomamos medicação psiquiátrica. Terceirizamos a vida para a ciência nos controla. Isso é o controle social. Portanto, a crise da verdade também é a crise da ciência. Isso não quer dizer que no lugar da ciência virá religião, não. Mas quer dizer que ou a gente amplia esse modelo restrito que se chama ciência para algo maior, que inclui os afetos, por exemplo, ou a racionalidade muda, ou a gente está morto. E hoje, quando a gente pensa em verdade na era do fake news, o que você tem para dizer sobre isso? Exatamente, não vamos querer voltar para a verdade, né, gente? Por favor, vamos querer o quê? Reinstaurar os centros de controle do saber pela verdade? O que é verdade? Verdade é produto de critérios, e quem estabelece os critérios de verdade ou critérios de cientificidade é quem domina a sociedade, é quem controla, né? Porque quem controla a sociedade é o saber. Então, onde está o saber? Quem domina o saber? O que é verdade e o que é erro, né? O café faz mal ou bem? Comer ovo faz mal ou bem, né? Então, olha como isso tudo é tão relativo. Você pode provar o quanto faz mal comer ovo, você pode provar o quanto faz bem, porque não faz mal nem bem. Depende da relação que você estabelece com os alimentos. Então, tudo isso responde a um mercado. Tudo que a gente vive virou produto. Tudo virou produto. A luta pela defesa ambiental se torna produto, infelizmente, porque é uma causa seríssima. Então, é essa relação que a gente tem que aprender a lidar. Como a gente relaciona com isso? Aprendendo a lidar com o sofrimento. Esse é o nosso desafio. É aquela coisa que você fala, e é uma frase sua, né? De detestar a felicidade. Esse conceito, essa coisa que vai ser eternamente perseguida e que não se alcança. Você criar o inalcançável para o ser humano, é muito doloroso. Tem uma imagem antiga, né, que os antigos falavam muito, é como você pegar um burro, um jumento, literalmente falando, um animal que coloca carga nas costas, as pessoas, né, você coloca uma vara e na frente uma cenoura. Então ele está sempre correndo atrás de uma cenoura que não vai chegar. Essa cenoura é a felicidade, porque enquanto eu estou correndo atrás dessa cenoura, porque é um ideal, eu apresento para você micro-ideais. Então você está precisando dessa felicidade que nunca chega, mas aí eu te ofereço um apartamento que tem uma vista para o mar. Naquele momento, a vista para o mar entra para você como se fosse a ideia de felicidade. E você abre mão da vida com seus filhos, de estar presente com as pessoas que você ama, para ganhar dinheiro, para comprar aquela vista. Será que há um apartamento no mundo que justifique isso? Você literalmente abrir mão dos seus dias? É diferente quando a gente está falando de uma casa, que é um teto para você, é confortável, agradável para você ter seus filhos. Isso a gente compreende perfeitamente, que tem espaço para todo mundo, que tem especialmente um jardinzinho. Isso é compreensível, né? Agora, quando eu estou te vendendo, não uma casa, mas uma perfeição, que é o que as propagandas vendem. E as redes sociais, principalmente. Exatamente. Isso é falso. Então, a gente tem que entender que na casa feliz que a gente quer comprar, também tem um vazamento, também tem um cano que vai quebrar. A vida não é ideal, entende? A vida é feita de conflito. E hoje, mais do que nunca, como ser resistência. Você está me dando uma esperança com essa entrevista maravilhosa. Há esperança? Como é que você se nutre, Vivi? A esperança não é uma boa ideia. A esperança, na caixa de Pandora, é o último dos males. Então, a Pandora tinha uma caixa cheia de males. E ela não poderia abrir essa caixa. E ela foi seduzida a abrir e ela abre. Mas quando ela percebe que ela abriu, ela fecha. O que fica lá dentro ainda? Um dos males que não tem cara de mal, que é a esperança. A pior coisa é a gente ter esperança, porque esperança quer dizer, vai melhorar um dia. Não, eu não tenho esperança, eu tenho presente. Eu faço melhorar agora. Nesse momento exato em que nós estamos aqui, passando por retrocessos incríveis, sem comentários, em todos os sentidos no Brasil, enquanto isso, as pessoas que continuam lutando estão ignorando esse retrocesso e insistem em seguir adiante. Quando esse retrocesso passar, tem as pessoas que de fato estão lutando, elas já estão lá na frente. Ninguém está deixando de estar voltando atrás porque tem um maluco dizendo coisas e se dizendo nosso líder.
ele não é o nosso líder. Quem nega o que nós conquistamos até aqui não nos lidera. É um impostor. Eu estou falando de várias pessoas em vários lugares, não estou falando de uma pessoa específica. Neste momento, em muitos lugares, em muitas instituições, muitas pessoas estão ocupando o poder, mas eles são superficiais. As conquistas sociais não são superficiais. As conquistas reais, elas não desabam por isso. Elas vão continuar. Então, nós temos que manter a luta diária. Nossa, diária. Você fala da coisa do agora. Do agora. Você fala muito disso. Nós só temos o agora, né? E se antes nós demorávamos 20 anos para adquirir uma mudança, e hoje nós demoramos 2 anos para perdê-la, nós também podemos inverter esse jogo em muito pouco tempo. Eu chamo de bando de urubus aqueles que vendem medicação psiquiátrica, aqueles que acreditam que dizer para você que não tem jeito é bom. Tem gente que acha bom. Dizer para vocês, especialmente os mais jovens, não tem jeito, o mundo... Sabe o que isso vende? Isso vende mais roupa. Porque gente feliz, gente que tem expectativa, gente alegre, é menos manipulada. O maior exercício de poder no mundo hoje é a produção de infelicidade, é a produção de tristeza. E não é esperança que eu quero alegria. Que gera alegria esse consumo, de viver. Né? Para preencher. Alegria revolucionária. É isso que a gente tem que ter clareza. A política pior que se faz é provocando tristeza, porque ela provoca suicídio, depressão e morte. E manipulação de venda de produto. E é mercadologicamente interessante. A gente tem uma grande manipulação de massa acontecendo agora, né, Vivi? Exatamente. É importante a gente entender que a ideia de retrocesso é falsa. O Nietzsche critica muito 2 ideias, evolução e progresso. Ele detesta a ideia de progresso e detesta a ideia de evolução, porque a gente não cresce para frente, a gente cresce para o lado, para cima. Então, voltar atrás é parte do crescimento. Então, nós estamos tendo um retrocesso que está criando na gente uma força de reação que há décadas não temos. Desde a década de 70 que a gente não tem a força de reação que nós temos hoje. Então, para expulsar o que está nos incomodando hoje, nós não vamos só expulsar o que está incomodando, a gente vai crescer 10 passos adiante, eu não tenho dúvida disso. Precisava acontecer para acontecer um efeito de onda e a gente tem uma grande mudança de fato. Está indo muito mais profundo do que você muito mais pode profundo imaginar. Que qualquer um de nós pudesse imaginar, né? Muito fundo mesmo. Inclusive colocando nossa vida em questão, né? Porque o suicídio é produto de manipulação de forças de poder, né? O suicídio de jovens e crianças que cresce assustadoramente no mundo todo é produto do aumento de consumo. A gente teve uma queda de consumo em 2008, 2010. O consumo mundial caiu muito num determinado período de crise mundial, de consciência ambiental. Para retornar esse consumo, desesperado o mercado fica quando o consumo cai, né? Então essa força desesperada para nos fazer consumir, ela nos provoca tristeza. Pessoas tristes são manipuladas mais do que alegres e isso acaba levando ao suicídio, à depressão e à morte. E você acredita na educação como ferramenta? Eu acredito na vida, não na educação. Todo mundo acredita demais na educação. Eu acho isso desagradável, sabe? Porque as pessoas acham que podem fazer tudo errado e investir na educação. Não é a educação que vai salvar o mundo. Parar com essa mania. Você fala nisso também, de reprovar aquela criança dos 6, 7 anos de idade na escola como um absurdo. A família não faz seu papel. Nós, mães, estamos lutando pelos nossos direitos, com toda razão. Eu sou uma mãe que tenho clareza disso. Eu estou aqui, meu filho está lá. Mas eu tenho que encontrar uma forma alternativa de criar meu filho. Eu não posso só de lutar pelos meus direitos de mãe. E os filhos, com quem estão? Com ninguém. Porque não tem pai, não tem mãe, não tem tia, não tem avó, não tem ninguém com as crianças. Então, as crianças estão na escola. Então, para dizer que a educação salva, eu tenho que ser mãe, você está entendendo? Não adianta eu não ser mãe e ficar na rua brigando pela educação. Não, eu tenho que ser mãe. Eu tenho que ser cidadã para brigar pela educação. Eu tenho que andar na rua, cuidando da rua, para ter o direito de dizer que a educação salva. Não, eu jogo o papel no chão, eu distrato o garçom no restaurante porque ele não fez o que eu acho que deveria. Eu sou desagradável com as pessoas, eu não cuido dos meus filhos, eu não cuido dos meus pais, que são velhos, eu não me relaciono bem com a minha pessoa que cuida da minha casa, eu trato como escrava e vou para ir para o mundo para passear, para dizer que educação salva, não. Quem salva é a própria vida e cada um de nós que tem que assumir o seu lugar no mundo. Agora, a educação é importante? Fundamental, mas não a educação escolar. A escola é um pedaço de mundo. Dentro dela tem angústia, tem dor, tem sofrimento. Os professores são jovens que estão tão angustiados quanto os pais das crianças. Então, a gente acha o quê? Que a escola é um paraíso? Então, a escola tem professores que não são pessoas, gestores que não são pessoas, não. Dentro da escola tem um monte de gente desequilibrada, tanto quanto tem fora da escola.
Entende? Então, parar com essa mania de dar... A escola fica com uma expectativa desagradável. E o micromundo mágico, onde tudo se resolve, Micromundo né? mágico. Então, a escola não faz milagre. Agora, eu não estou dizendo que a educação não é importante, pelo contrário, mas a educação começa em casa e a gente se responsabilizando pelas crianças. As mães têm que trabalhar fora e lutar pelos seus direitos. Os pais têm que ajudar as mães a cuidar dessas crianças, mas todos juntos, cada um, pai, mãe, avó, tio, primo e amigos que vivem ao redor, cada um tem que abrir mão de um pedaço de suas vidas para cuidar dessas crianças que estão se matando. Nós temos um fenômeno no mundo, suicídio de crianças. O de adolescentes é a segunda razão de morte, mas o índice que mais cresce no Brasil e no mundo é o suicídio de crianças menores de 14 anos. É um fato. Em algumas cidades americanas já é a primeira causa de mortes de crianças de 8 a 14 anos. Então, quem vai cuidar disso? A escola? A escola vai resolver o suicídio de crianças? Não vai, não. Então, temos que voltar a ter vizinhos, temos que voltar a tratar bem as pessoas ao redor para eles nos ajudarem a cuidar dos nossos filhos. A gente é obrigado a ter vizinho para fugir de uma crise ambiental, porque a água sobe e não dá tempo de correr. A gente precisa de vizinho para ajudar a cuidar dos nossos filhos, porque nós não estamos em casa. Nós precisamos que o porteiro do prédio, que a moça que trabalha na nossa casa, seja alguém que a gente tenha respeito por ela, para que elas ajudem a cuidar dos nossos filhos. Ou a gente cria um halo de benevolência ao nosso redor, ou nós não podemos ter filhos. É isso maior, que a gente tem que ter clareza. E não botar as crianças numa escola pagando... Você pode pagar 30 mil reais numa escola, ela não vai cuidar dos seus filhos, é você que vai cuidar deles. A mãe e o pai. E não precisa estar casado, pode estar separado, mas tem que ter clareza. Criança precisa dos olhos de alguém, da voz de alguém, do toque de alguém. E professor não pode fazer isso. Ele cuida de 30, de 40 crianças ao mesmo tempo. É uma vida maior que a vida, né? Queria te agradecer muito, Vivi. Eu que agradeço. Uma honra enorme para mim estar na sua presença mais uma vez, partilhar dessa energia maravilhosa, essa pulsão de vida que você exala por todos os poros. Eu estou muito feliz a gente ter partilhado um pouco disso aqui hoje. Muito obrigada, Vivi. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Muito obrigada.